Eu converso agora com Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Héctor, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Vitor. Prazer estar com os telespectadores também. Héctor, queria começar perguntando exatamente sobre essa revisão. O que explica, de fato, essa revisão? É verdade, ela é residual, mas eu queria entender se... quais são os fatores, de fato, que explicam e evidentemente, se um nível de crescimento, né, de 4,4% ele seria sustentável ou foi algo pontual? Vamos primeiro por partes, né? Essa revisão ela foi, pode-se dizer, generalizada, mas eu gostaria de destacar como você pontuou o crescimento da renda, o consumo das famílias norte-americanas, que vem mostrando uma consistência ímpar. E só que como a sua pergunta traz esse preâmbulo, é exatamente esse o problema, que há uma perspectiva de desaceleração tão em breve. Há uma relação entre a política monetária e o PIB que, quando a política monetária está restritiva, você tem uma desaceleração da atividade. E a política monetária, o Fed, ele tem mantido os juros relativamente alto, né, e restritivo em termos de política monetária, mas a atividade norte-americana parece relativamente insensível, ou pelo menos menos sensível do que já fora em outros momentos. Então é esperado que haja uma desaceleração, sim, da atividade produto dessa política monetária. Então, esse aquecimento, esse sobreaquecimento momentâneo que nós tivemos no PIB, principalmente ali no terceiro trimestre, deve arrefecer no quarto e ao longo de 26. Da economia, tanto para o último trimestre do ano quanto para esse ano, Héctor, e pensando, evidentemente, nos efeitos, como você trazia para a gente, da política monetária, mas, evidentemente, sobre pelo menos essa protelação que a gente acompanhou dos efeitos das tarifas, né, de Donald Trump. Sim, houve um receio muito grande, principalmente no primeiro semestre, né? Os agentes, eles aguardavam uma maior definição sobre como se daria o tarifaço. E acabou que o tarifaço não foi mais do que um grande blefe, ou quando entrou em vigor, foi repleto de exceções, e isso reestabeleceu a confiança do empresariado, do consumidor, e promoveu ali um investimento nos Estados Unidos. Verdade seja dita que a gente pode questionar o método que Donald Trump vem aplicando às suas políticas internacionais. É um método, por vezes, belicoso, por vezes muito agressivo, mas os Estados Unidos têm, sim, se mostrado um grande vencedor nesse cabo de guerra com o resto do mundo. Ele trouxe melhoras no que toca a algumas empresas prometeram investimentos grandes lá nos Estados Unidos, o PIB vem mostrando muita força e os preços não estão avançando na maneira que se cogitou em algum outro momento, né? Então, a punição era, olha, ok, os Estados Unidos vai entrar numa onda protecionista e isso tende a bater nos preços aos consumidores. Isso não vem ocorrendo. O que vem ocorrendo é um sobreaquecimento da atividade mesmo. Se a gente correlacionar os dados que a gente tem agora sobre o crescimento da economia norte-americana no terceiro TRI, com os dados do payroll, né, que a gente acompanhou algumas semanas atrás, eu queria entender, a taxa de desemprego caiu para 4,4%, mas a economia dos Estados Unidos abriu 50 mil vagas fora do setor agrícola, né, a expectativa era de 60 mil empregos. Eu queria entender, existe nessa leitura de que, apesar da economia, do mercado de trabalho como um todo se mostrarem resilientes, havia uma certa insegurança por parte dos empregadores. Você sente, então, que esse momento de insegurança, ele já teria ficado para trás, ou pelo menos teria sido mitigado? Relacionado ao primeiro pulso do tarifaço, né? Quando nós tivemos o anúncio e aquela grande imagem com ele segurando um tabelão em frente à Casa Branca, aquele pulso gerou um receio extremo, né? Tanto é que isso foi precificado nos ativos. Passado o período de entrada até aquele confronto numérico
contra a China, eu vou te taxar 100, eu te taxo 200, eu vou a 500%, que acabou se mostrando não efetivo, né, não trouxe maiores problemas. Tudo isso, inclusive, doutrinou os agentes a entenderem o método de negociação do Donald Trump. Tanto é que nesse processo da Groenlândia, quando ele disse, olha, iremos taxar os europeus a partir de 1º de fevereiro, o mercado reagiu, evidentemente, né? Quem está na frente da bazuca dos Estados Unidos não duvida que ele pode atirar, mas não reagiu de tamanha maneira quanto fez em outros momentos. Então, há também um processo de aprendizagem dos agentes nesse momento no qual Donald Trump, com sua verborragia, vem trazendo aqui para esse governo nos Estados Unidos. A teoria do louco de Richard Nixon vai tornar Donald Trump essa figura completamente imprevisível, Ettore. Queria te perguntar acerca, você citou, né, a perspectiva da condução da política monetária. A gente tem agora essa reunião que acontece no mês de janeiro, né, uma perspectiva majoritária do mercado, pela manutenção do intervalo de juros inalterado, né, entre 3,5% e 3,75%. O próprio CME Group aponta uma probabilidade de 95% de manutenção. Queria entender se esses dados que comprovam uma economia ainda sólida, eles podem ter algum tipo de impacto do ponto de vista inflacionário. Donald Trump ontem, né, no seu discurso longuíssimo lá no Fórum Econômico de Davos, Ettore, disse que ele acabou com a inflação nos Estados Unidos, mas a gente viu que o PCI, né, o CPI, perdão, do ano passado fechou em 2,7%, a meta de inflação deles é 2%. Tem um pouco de retórica política, evidentemente, né? Oswaldo, a gente aqui brasileiro está acostumado com esse jogo de retórica. Mas, no que toca à política monetária, de fato, há uma implicação direta lá nos Estados Unidos, né? O mandato dual obriga a autoridade monetária a mirar também o mercado de trabalho. E esse fortalecimento da economia americana, ou pelo menos a resiliência do mercado de trabalho e a da atividade, vem empurrando para frente as perspectivas de novos afrouxamentos na política monetária, nos juros, na Fed Funds Rate. Então, em linha com a sua pergunta, né, nós tivemos um sobreaquecimento da atividade e ainda estamos observando as revisões altistas. Nós temos um mercado de trabalho ainda muito sólido, apesar da surpresa baixista na criação de novos postos. A taxa de desemprego ela não é uma taxa robusta, é uma taxa próxima ali, 1% acima, né, ou 1 ponto percentual acima da mínima histórica. Não é tão frágil assim, é bem robusta, na verdade. Então, permite que a autoridade seja um pouquinho mais rigorosa no que toca à política monetária, adiando para frente perspectivas aí de corte, como você pontuou. A próxima reunião, aparentemente, já saiu da mesa, né? Sobrou apenas uma probabilidade residual. E a gente vai assistindo às próximas reuniões se esvaziando também. Uau, tem um dot point lá em outro canto que não a manutenção só, né, Ettore? Brincadeiras à parte, Ettore, você fala que essa perspectiva de cortes ela foi protelada, talvez para maio? Talvez para maio, talvez para maio. Eu, sinceramente, me incomoda esse processo de política, de ciclo intermitente de política monetária, né? Olha, ora em uma reunião eu dou um corte, no caso baixista aí, interrompo, depois eu dou um outro corte. Esse processo, sinalizando que 25 bips é um passo gigantesco, né? Quase que dividindo, a cada 2 reuniões eu tenho um corte de 25, seria 12,5 para cada um. Me parece um processo que gera mais ruído do que produtividade em termos de política monetária. Eu, sinceramente, avalio que os Estados Unidos ou o Fed, ele irá interromper esse processo de afrouxamento durante um período relativamente mais longo do que algo que a gente possa classificar como um ciclo intermitente
baixista. Em termos de política monetária, a construção da credibilidade nesse processo intermitente que não se sabe se vai cortar ou não, deixando portas em abertas, ela traz um processo nas curvas, nas treasuries, e isso pode gerar efeito contraproducente para o pretendido pela autoridade monetária. Pois é, né? Eu brinquei, inclusive, do mês de maio, porque, como a gente sabe, né, acaba o mandato de Jerome Powell. A gente viu ontem Donald Trump sendo, mais uma vez, indelicado com o presidente do Federal Reserve e dizendo, inclusive, que deve anunciar em breve o sucessor de Powell. Eu queria entender o que essa indicação, a confirmação do sucessor de Jerome Powell à frente do Federal Reserve pode indicar para o mercado. Porque a gente sabe que na Casa Branca, Donald Trump tem sido bastante enfático. Ontem disse, inclusive, que os Estados Unidos poderiam e deveriam ter a menor taxa de juros do mundo. Político sendo político, né? Político, quando dana a falar de juros, invariavelmente, quando está no poder, ele quer os juros menor possível. Quando não está, ele fala que, olha, por conta do governo. Então, eles usam os juros como uma testa de ferro aí. No final das contas, o último processo que viveu Jerome Powell, né, sendo perseguido, sendo processado ali por conta da obra, né, na Casa Branca, ele, na verdade, gerou um efeito reverso ao que potencialmente poderia se pretender. Jerome Powell e as instituições do Federal Reserve foram preservadas e quiçá, fortalecidas. Então, assim, uma indicação que seja muito diferente aí não vai ter tanta força quanto teria antes desse processo. Ao que indica, o que está na mesa, o Warsh viria a ser o nome mais cotado para substituir Jerome Powell, ainda que tenha algum alinhamento, aliás, bastante alinhamento com Donald Trump. Não se trata de um nome, vamos dizer assim, absolutamente fora do jogo de mercado, fora da política monetária, então pode não gerar tanta surpresa, e essa é a aposta majoritária nesse momento, com o Hassett ficando em um outro patamar, um segundo patamar. Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Ettore, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Prazer é sempre nosso.